Jornal Band Cidade. Oferecimento: Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Janeiro Branco reforça a importância de cuidar da saúde mental, assunto sério que merece atenção. Reajustes também atingem Uberaba. Por lá, aumento da tarifa de água já vigora desde 1º de janeiro. Folia de Reis vai trazer fé e tradição no fim de semana em Cruzeiro dos Peixotos. E claro que tem bastante comida. Tem também as opções da agenda para curtir o fim de semana na região. E no esporte tem Ronei Bentes, com Cruzeiro e Atlético se agitando no começo de ano. Sexta, 3 de janeiro. Com isso e muito mais, o Band Cidade está no ar. Boa noite, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo e o Band Cidade começa trazendo detalhes da Câmara de Uberlândia. Apesar de algumas informações desencontradas, os vereadores estiveram lá hoje cedo para discutir os contratos de prestação de serviços na casa. O Érico Gabriel chega ao vivo no Band Cidade. Boa noite, Érico. Você esteve por lá hoje cedo. Mais alguma novidade? Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Tem mais uma novidade, sim, aí nesses casos administrativos. Nessa reunião, todos os vereadores que estão em exercício foram convocados e compareceram. Ela aconteceu dentro do gabinete da presidência. Lá os vereadores conversaram sobre essas questões administrativas do dia 30, que foi quando o presidente e o ordenador de despesas interinos assumiram até hoje. Alguns contratos que estavam sendo encerrados dos vigilantes já está organizado, já está ok. A questão dos serviços de manutenção ainda não tem nada resolvido, eletricista, encanador. Porém, uma alegria aí que já deu uma noção de quando o serviço de limpeza e copa vai ser resolvido. O vereador Antônio Carrijo, que é o presidente interino, falou que 8 empresas já se manifestaram para fazer parte aí dessa questão, tipo a licitação, que é contrato de emergência. Porém, dessas 8, 7 já desistiram. Eles acreditam que até semana que vem já seja resolvido isso. Outro fato importante foi a questão dos salários dos vereadores que renunciaram e dos assessores. E o Antônio Carrijo falou disso com a gente. Por precaução, nós vamos estar conversando com a procuradora na semana que vem, na segunda-feira, e vamos possivelmente entender com a procuradora e, caso necessário, nós vamos também solicitar ao Ministério Público a questão de uma recomendação, já que não temos a questão de definir essa questão no primeiro momento, porque a homologação da renúncia do vereador tem que ter a decisão da Justiça. Então, a Justiça tem que estar definida sobre a questão da renúncia. Então, são casos complicados que nunca ocorreu nessa casa. Então, por analogia, os pagamentos dos vereadores que tiveram mandato suspenso terão suspenso o pagamento. Mas não há pagamento ainda previsto. Existe só a questão das férias, que é um caso diferente. Essa aí foi a conversa com o vereador Antônio Carrijo, que é o presidente interino, que dá uma satisfação para a comunidade do que está acontecendo na Câmara Municipal. E nós, o jornalismo da Band, vamos acompanhando, reitero, vamos acompanhando tudo que acontece na Câmara, para trazer as notícias urgentes para você. Eu volto com você, Vitor. Obrigado, Érico. Boa noite para você e bom fim de semana. Vamos falar de saúde. O mês de janeiro é dedicado a um problema hoje considerado de saúde pública: as doenças da mente e suas consequências no dia a dia das pessoas. É o que propõe a campanha internacional do Janeiro Branco. A emoção. A saúde mental depende da importância que se dá às mudanças de comportamentos ou ao surgimento de doenças que têm, em muitos casos, origens em fatores emocionais, seja em decorrência de relacionamentos pessoais, no trabalho ou de sentimentos que acabam por adoecer a mente da pessoa. Joana Estela entendeu o que é isso quando ela foi diagnosticada com uma gastrite nervosa. Tomou remédios e remédios específicos para o problema até ser orientada a tratar da origem do problema. Quando eu passava por uma situação que eu não conseguia elaborar, eu começava a ter dores muito profundas e debilitantes. Eu não conseguia nem sair da cama de tão forte que era a dor. Aí eu procurei a psicoterapia e vi que realmente tinha ligação com isso. É esta maneira de evitar que os problemas mentais tomem outra dimensão na vida
que a campanha Janeiro Branco propõe trabalhar. Que a nossa saúde mental, eu falo que ela é a nossa base. É a partir daí que a gente toma boas decisões na vida ou não, né? A partir daí que a gente vai desenvolver uma doença psicossomática que o nosso corpo vai sentir ou não. Daí que vem a depressão, daí que vem a ansiedade, daí que vem a nossa vida feliz, alegre, produtiva, né? Para a gente, para o social e para a família também. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais oportunidade a gente dá para as pessoas acessarem isso de uma forma positiva para começar a pensar mesmo a respeito. Para a psicóloga Vivian Varaldo, certos sintomas são indícios claros de que está na hora da pessoa buscar ajuda para o tratamento das emoções. A depressão ela é diferente de tristeza, né? Então a gente fica triste, mas isso passa. A depressão ela é um pouco mais decorrente, né? Você fica triste, aí você fica um dia feliz, ainda outros 2, 3 dias você fica com uma baixa de energia, sintomas de ansiedade, taquicardia, você fica com aquela agonia, sabe, é daquela sensação de não controle, né? Que não sabe o que vai acontecer no amanhã. Fica com as mãos frias, suadas. E aí quando você percebe alguma coisa diferente, aí está na hora assim, de buscar uma ajuda profissional. O PROCON de Uberaba esteve nas ruas da cidade desde as 4 horas da manhã para fiscalizar lojas que estavam fazendo liquidações dos estoques do ano passado. Claro, com o objetivo de verificar possíveis práticas abusivas que poderiam ferir as normas de defesa do consumidor. Durante a tarde, o PROCON confirmou que 2 estabelecimentos foram autuados. Um deles porque o percentual de desconto e o valor do cartaz não conferiam com uma promoção que estava sendo anunciada. Foram lavrados autos de infração contra as empresas que agora vão ter o prazo legal para apresentar a defesa. Aliás, falando em Uberaba, ontem nós falamos aqui no Band Cidade sobre aumentos nas tarifas na cidade de Uberlândia nesse começo de ano. Por lá, a situação não é diferente. Isso porque a conta de água já foi reajustada no primeiro dia do ano. Até beber água ficou mais caro. Para quem usa até 10 metros cúbicos de água por mês, a menor faixa de consumo agora vai pagar para Codal uma tarifa de R$ 30,24. Um aumento de 2,90% em todas as faixas de consumo está valendo desde o primeiro dia do ano. Ainda que abaixo da inflação, o reajuste pesa no bolso. Não é bom, né? Faz muita diferença, viu? Ir trabalhar, estudar, também vai custar mais. A passagem de ônibus, que custa R$ 4,25, vai subir ainda este mês. As empresas do transporte coletivo urbano pediram um aumento para R$ 4,90, mas esse preço ainda está sendo analisado. Verdadeiro absurdo. Uberlândia está menos. Uberlândia é uma cidade bem movimentada. E para morar, o povo também paga, cobrando 179 mil imóveis. A Prefeitura de Uberaba pretende arrecadar nada menos que 80 milhões de reais com o IPTU e a taxa de coleta de lixo. Os 2 tributos são cobrados juntos e serão os únicos que não terão reajuste. O boleto vence em março, mas já pode ser pago. O aumento a gente entende quando você dá um aumento e atinge todo mundo, né, de A a Z. É o caso nosso, não houve isso. As alterações que porventura vão aparecer é a incidência da PGV ou falta de informação no cadastro que a fiscalização da Prefeitura identificou e lançou agora para 2020. As guias do imposto foram disponibilizadas no dia 2 de janeiro. No primeiro dia de liberação, 70 mil boletos foram emitidos. Isso porque quem paga à vista e antecipado pode conseguir economizar um pouco. A Prefeitura adotou um pacote de vantagens com descontos gradativos. Tem 15% de desconto quem quitar o IPTU até o dia 21 de janeiro. 10% aqueles que pagarem tudo até 11 de fevereiro e 5% até 10 de março. Só depois dessa data que será permitido o parcelamento. Falando de segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que 16 pessoas morreram nas BRs que cortam Minas Gerais durante o feriado de Natal, entre os dias 21 e 25 de dezembro. O número representa 5 mortes a mais que as registradas no mesmo período do ano retrasado, 2018. Segundo a PRF, foram 174 acidentes com 256 feridos nesses dias. Já no feriado de Ano Novo, 7 pessoas perderam a vida nas BRs que cortam Minas, uma morte a menos que em
2018 nessa mesma época. Foram 125 acidentes entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. E ao todo 157 pessoas ficaram feridas. Pausa no Band Cidade, na volta tem o balanço da Operação Natalina em Uberaba. E o que fazer quando um terreno baldio causa riscos à saúde pública? Volto já. Em 2020, realize seu sonho de ver a sua casa top comprando no Gigante dos Pisos, o maior distribuidor de Uberlândia e região. E para começar, tem essa régua amadeirada extra retificada 25 por 1,10 da marca Via Apia, vários modelos a partir de R$ 29,90. Olha só, ainda tem esse piso grande formato 57 por 57 da Via Apia a partir de R$ 11,99. Pra reformar, pra construir, Gigante dos Pisos é logo ali. Gigante dos Pisos. Gustavo Lima e amigos contra a fome. Troque um kit de alimentos não perecíveis por um ingresso em um dos supermercados autorizados. É dia 8 de janeiro às 20 horas em Patos de Minas. Venha e traga sua família. American Car, as melhores marcas em um só lugar. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você pecuarista. Realização Balada Music. Organização Lilica. Promoção Band Triângulo. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de Troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Band Cidade está de volta para te contar que o ano de 2019 foi marcante para as exportações de carne bovina. E para esse ano, a expectativa é de que o ritmo de crescimento continue. A China se consolidou como o principal destino da carne bovina brasileira, respondendo por 24,5% do total exportado. A crise sanitária que atinge países da Ásia impulsionou a demanda chinesa. As exportações brasileiras de carne dispararam nos últimos 4 meses do ano, encerrando 2019 com volume e faturamento recordes. Em números redondos, são 7,5 bilhões de dólares. Né? Com 1.800.000 toneladas corte, não é nem equivalente carcaça. A expectativa da ABIEC é que as exportações em 2020 sigam o mesmo ritmo de crescimento de 2019. A entidade aposta que o volume exportado aumente 13%, alcançando pouco mais de 2 milhões de toneladas. A projeção de receita é de 8,5 bilhões de dólares, 15% a mais que em 2019. Os resultados positivos devem ser puxados pela habilitação de novas plantas para atender os chineses e a abertura de novos mercados. A expectativa que se tem para o 2020 também é um ano de recordes, né? Tanto em volume como receita, e em cima de todos esses processos e muito mais pela retomada de alguns países, cujo efeito China se traduz em necessidade de aquisição de outros países, especificamente a Rússia. Que já é consenso para o mercado, é que não volta o preço da arroba do boi, não volta para o patamar anterior que vinha já nos últimos 5 anos. Acho que, de fato, mudou de patamar o preço do boi, da arroba do boi, e que vai encontrar o seu equilíbrio, que ainda não sabemos se é para lá ou para cá, mas vai encontrar o seu equilíbrio aí, talvez no começo do ano, depois de fevereiro. Hora e vez da segurança pública. Foi divulgado hoje o balanço da Operação Natalina, que foi deflagrada pela Polícia Militar de Uberaba, que aconteceu entre os dias 28 de novembro e a última quarta-feira. Balanço positivo, hein? Houve redução de 30% nos crimes violentos na 5ª região da PM, que atende, além de Uberaba, outros 30 municípios.
Ao todo, foram presas mais de 240 pessoas e dessas, 17 estavam foragidas da justiça. 22 armas foram apreendidas e mais de 11.500 pessoas foram abordadas. No trânsito, foram apreendidos 161 veículos e 604 multas foram aplicadas. O número de furtos na região de Uberaba caiu 7% em relação ao final de 2018. Aliás, hora de conferirmos as informações da nossa segurança pública, é o Giro do Band Cidade. Câmeras de segurança flagraram 2 bandidos tocando o terror durante um assalto a uma relojoaria na cidade de Prata. Eles ameaçam os funcionários e obrigam eles a entregar produtos e objetos pessoais. Mais tarde, a polícia conseguiu prender ambos, sendo que um deles estava no telhado de uma casa. Além das mercadorias, foi apreendida uma moto usada na fuga e também um revólver calibre 38. 2 pessoas ficaram feridas após este Monza vermelho fazer uma conversão proibida no bairro Abadia, em Uberaba. O condutor da moto foi arremessado e caiu a 3 metros do local da batida, sendo levado em estado grave para o HC da UFTM. A passageira do veículo, que era conduzido por um homem sem habilitação, também ficou ferida após bater a cabeça. O motociclista de 46 anos morreu depois de perder o controle da moto na BR-040, próximo à Lagoa Grande, no noroeste do estado. Ele seguia sentido a Brasília quando saiu pelo acostamento e acertou uma árvore. Com o impacto, a moto ainda ricocheteou e voltou para a pista. O diretor administrativo da penitenciária, Agostinho de Oliveira Júnior, de Unai, morreu após um acidente também na BR-040, próximo a Valparaíso de Goiás. Francisco de Assis, de 58 anos, estava no carro com a mulher e a filha quando foi atingido por outro veículo que entrou no sentido contrário. Os outros envolvidos foram levados ao hospital com ferimentos. 5 adultos foram presos e 2 adolescentes foram detidos pela Polícia Militar em Uberlândia. Eles são suspeitos de vários roubos e também de tráfico de drogas na cidade. As buscas dos militares começaram na tarde de ontem, quando eles teriam assaltado 2 estabelecimentos na cidade. Uma vítima que teve o celular roubado conseguiu rastrear o aparelho que estava numa casa no Oswaldo Rezende. Por lá foram achados os 2 primeiros criminosos, o celular, 2 motos, vários produtos roubados e também dinheiro. Esses 2 confessaram usar outra casa para guardar os outros materiais e nessa outra casa foi encontrado mais um suspeito e vários celulares. Um terceiro endereço, no centro, era usado como laboratório de produção de drogas. Por lá tinha maconha, arma de fogo e mais dinheiro e produtos roubados. O restante dos suspeitos foi achado por lá. Eles agora vão ter que responder por roubo, corrupção de menores, formação de quadrilha e também tráfico de drogas. Problemas com terrenos baldios são vários. Um dos piores é que eles podem ser focos perfeitos do mosquito da dengue. E aí, o que fazer numa situação dessas? As imagens feitas por moradores desse prédio que fica no Santa Mônica mostram a situação de um imóvel que fica ao lado. Márcio vive com a família no 2º andar. E além do risco de doenças causadas pelo Aedes aegypti, foram encontrados escorpiões. Ele e os vizinhos fazem a parte deles. A gente saiu de viagem agora, então a gente recolhe lixo, faz questão de deixar a pia seca, olha atrás da geladeira. Então não temos plantas aqui, né, para evitar de ficar água dentro do chassi. Mas não adianta os moradores do prédio deixarem o local limpo, cuidarem dos apartamentos, a área externa, se ao lado existe uma casa abandonada, que está parte destelhada e tem vários recipientes que acumulam água. Aí você chega numa janela dessa, tem uma visão dessa, você se assusta. E você não tem muito o que fazer, você não pode entrar lá dentro, você não pode porque você está invadindo um espaço que não é seu. A casa abandonada ainda serve de abrigo para moradores em situação de rua, que jogam lixo no telhado da garagem do condomínio. Uma equipe das zoonoses foi até o local, mas a situação não mudou. A pia foi retirada, pois estava acumulando água. Porém, ao lado tem um tanque que continua do mesmo jeito. A prefeitura faz o trabalho de limpeza em terrenos vagos e imóveis abandonados. Mas, por lei, existe uma burocracia. Em todos os terrenos, edificados ou não, a prefeitura notifica o proprietário. Ele não atendendo a notificação, nós procedemos à autuação do proprietário. Em terrenos não construídos, terrenos baldios, quando eles não atendem essa notificação e a autuação, nós vamos lá, fazemos a limpeza do imóvel e mandamos a conta também para o proprietário. A situação fica pior quando existe uma construção abandonada e o dono não é encontrado.
Porque na maioria dos casos, eles estão em inventário, estão judicializados. E a prefeitura não pode entrar lá e fazer a demolição desses imóveis. O que ocorre? O proprietário vai continuar sendo notificado, autuado. O secretário orienta a comunidade a recorrer ao lugar certo para que o serviço seja feito. Com as informações enviadas de forma rápida, o serviço da prefeitura fica eficaz. Não só com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, mas também, como nesse caso, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o núcleo de zoonoses. O local melhor de fazer a reclamação é no 3239-2800, que é o SIM, Serviço de Informação Municipal. Todos nós devemos lutar contra o mosquito da dengue, hein? Última pausa no Band Cidade, já tem Ronei Bentes e os destaques do esporte. E também um show de fé que acontece amanhã com a Folia de Reis em Cruzeiro dos Peixotos. Voltamos já. Ano novo, piso novo. E a RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos está com preços lá no chão. Porcelanato extra, esmaltado, polido, retificado, de R$ 63,90 por R$ 49,90. Revestimento extra retificado, bege, de R$ 28,90 por R$ 19,90. Porcelanato decorado, interno e externo, de encaixe, de R$ 48,10 por R$ 35,64. Conhecida por vender barato, a RC Distribuidora tem preço sem concorrência. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Gustavo Lima e amigos, contra a fome. Troque um kit de alimentos não perecíveis por um ingresso em um dos supermercados autorizados. É dia 8 de janeiro, às 20 horas, em Patos de Minas. Venha e traga sua família. American Car, as melhores marcas em um só lugar. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você pecuarista. Realização Balada Music. Organização Lilica. Promoção Band Triângulo. Qual é o seu sonho? Ter uma casa ou um apartamento? Aqui no Triângulo você tem a chance de ter os dois. Uma casa no valor de 200 mil no terceiro prêmio. Um apartamento no valor de 200 mil reais no quarto prêmio. Então compre o Triângulo da Sorte, comece o ano de casa própria. Ajude e concorra. No primeiro e segundo prêmios, 15 mil em cada. No terceiro, uma casa no valor de 200 mil reais. No quarto prêmio, um apartamento no valor de 200 mil reais. E no Giro da Sorte, 20 prêmios de 2 mil reais cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Jornal Band Cidade. Oferecimento Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Band Cidade de volta. E atenção, hein? Tem alerta para chuva forte em todo o estado de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos botar aqui na tela. Olha só, região do Triângulo Mineiro e parte do Alto Paranaíba tem alerta amarelo. Chuva aí entre 30 e 50 milímetros até amanhã de amanhã. E ela pode cair a qualquer momento. Em Uberlândia o tempo está bem fechado. Já na parte norte e oeste, leste, na verdade, do Alto Paranaíba e também lá no noroeste tem alerta laranja. Pode chover até 100 milímetros até amanhã pela manhã. E nessa região há risco de alagamentos. Durante o fim de semana tem previsão de chuva em todo o estado, claro, também aqui na região, e poucas aberturas de sol. Bom, apesar do tempo, é hora da gente descobrir o que tem para fazer no fim de semana aqui na nossa região. Tá sem evento para ir ou programa para fazer? Confere aí a nossa agenda cultural. Hoje tem noite de blues no Bar Finil em Uberlândia. Vai ter a apresentação de Amanda Cabral a partir das 9 da noite. Também hoje, em Uberlândia, no London Pub, tem a apresentação da banda Paquá, a partir das 11 da noite. Vem cá, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. E na Fábrica Espetaria, hoje tem a apresentação de rock com a banda Veneno Vivo. Em Uberaba, hoje no Central Pub, tem show sertanejo com Daniel Barrone. É a partir das 10h30 da noite. Ai, bebê, você pode me bater, mas eu não paro de beber. Ai, bebê.
E em Patos de Minas, hoje tem show da banda Pancanejo pra agitar a noite. A camisa é da Nadal, o chapéu é americano. Meu cavalo é manga larga. E no cinema tem estreia de filme infantil, pra aproveitar as férias com as crianças. Onde é que a gente tá? Frozen 2 já é favorito entre os filmes da Disney. Perguntinha, esse lance de nos colocar num perigo mortal vai passar a ser normal? Bom fim de semana, até mais. Vivendo e aprendendo, existe também o Pancanejo. Olha, uma das maiores festas religiosas do país passa amanhã pelo distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Os preparativos já estão adiantados para receber mais de 4.000 devotos dos Santos Reis. Folias visitantes, como esta da região de Martinésia, passam pelo altar dos Santos Reis em Cruzeiro dos Peixotos e dão o clima de devoção aos preparativos para a festa que acontece neste sábado no distrito, uma das maiores da região e que abre o ciclo das festas em louvor aos reis magos do Oriente, Belchior, Gaspar e Baltazar. A devoção aos três reis magos é uma das maiores manifestações de fé e da cultura de Uberlândia e da região. Eu de criança fui criada nesse meio, né? Que eu fui nascida e criada aqui em Cruzeiro dos Peixotos. Eu sou apaixonada, ajudo todo ano, independente de ser festeira ou não. Além da fé e da devoção, a tradição, afinal de contas, festa de reis que se preza não despreza o cardápio a rigor, com tudo o que pede: arroz, feijão, tutu, carne com batata, macarrão com frango e a tradicional almôndega. Para 4.000 pessoas está sendo preparada a janta deste sábado, João Neto. Isso, vai ser feito na faixa de 800 quilos de carne, dá 14.000 almôndegas mais ou menos. O pessoal vai colaborando, né? Traz ou em dinheiro, em espécie, ou então em material. Arroz, doa a carne, doa o porco. Amanhã, por exemplo, vai ser feito no mínimo 15 taxas de arroz de 15 quilos. A festa de reis no distrito de Cruzeiro dos Peixotos tem uma programação extensa neste sábado, 4 de janeiro. E começa com a chegada da folia do próprio distrito. Depois rezamos o terço, né? Repassamos a coroa para os próximos festeiros que já estão escolhidos. E depois uma janta para todos nós, né? Saborear uma janta. Temos os doces também, como que é tradição de toda festa. A gente está esperando todos aí para participar com a gente. Sexta-feira é dia de Ronei Bentes para comentar os principais destaques do esporte durante a semana. Tudo bem, Ronei? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Feliz ano novo mais uma vez para você. Para nós todos, né? Para nós todos. Vamos começar falando dos times da região, porque amanhã tem amistoso do Patrocinense, não é? É verdade. Os 3 times da região que vão disputar o Campeonato Mineiro já estão treinando, né? Voltaram a trabalhar depois das festas de final de ano. O Uberlândia, inclusive, treina nesse final de semana, mas o único que joga é o Patrocinense, que faz um jogo treino contra a equipe do Carmelitano. Esse jogo será realizado neste sábado, às 4 da tarde, lá em Patrocínio. E é importante lembrar que esse jogo será realizado no estádio Júlio Aguiar, porque o estádio onde o Patrocinense vai mandar os seus jogos vai passar por uma vistoria na semana que vem, por isso então o estádio será preservado para esse jogo de amanhã. A URT joga somente na terça-feira contra o Unaí e o Uberlândia joga na quarta contra o Craque de Catalão. Faltam menos de 20 dias para o início do Campeonato Mineiro. A estreia do Verdão será no dia 21 contra o Atlético no Parque do Sabiá. Falando em Atlético Mineiro, vamos já emendar no Galo Mineiro, porque ontem eu trouxe a informação e parece que está tudo certo, né? Rafael Dudamel é o novo técnico do Galo. É verdade, o Dudamel ainda não assinou o contrato, mas já acertou tudo. O primeiro passo para que ele pudesse aceitar com o Atlético foi o desligamento dele da Federação Venezuelana. Isso aconteceu ontem. O Dudamel chega nesse final de semana a Belo Horizonte, vai assinar o contrato, vai conhecer aí a estrutura do Galo e na quarta-feira vai receber os jogadores. E a verdade é que o Dudamel deve estar preocupado, porque até agora o Atlético não contratou ninguém, vários jogadores saíram, inclusive é preciso que o Galo se reforce imediatamente. Aliás, o Tchará foi vendido, né? O Tchará foi vendido, um jogador importante. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro fazendo uma desmonta lá, mandando até ídolo embora. Um dos maiores goleiros da história do Brasil foi mandado embora do Cruzeiro. Ontem foi aniversário do Cruzeiro, 99 anos, e a comemoração foi um pacote de demissões. Muita gente foi mandada embora, inclusive o ex-goleiro Raul Plasman, que estava há 10 anos no clube, trabalhando no departamento de marketing. Ele acabou
sendo demitidos, mais de 80 pessoas foram demitidas de ontem para hoje e a diretoria do Cruzeiro está prometendo que novas demissões devem acontecer nos próximos dias, inclusive vários jogadores também serão dispensados. Fred, Edilson, etc. O que leva o Cruzeiro a ter que pagar R$1 milhão de bonificação para o Thiago Neves pelo que ele fez ano passado? Pois é, pelo que ele não fez, né? Pois é. Ele não fez. Na verdade, a diretoria anterior do Cruzeiro cometeu uma série de irregularidades, né? Destruiu o Cruzeiro, salários de R$1 milhão para jogador que nem chegou a jogar, salário de R$800 mil para jogador que não foi titular. Enfim, realmente, tudo isso aí terá que ser refeito a partir de agora pela nova diretoria. Segunda-feira contamos com você? Com certeza. Estaremos aí então. Bom fim de semana, Bom final de semana para todo mundo. Fim de papo no Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Fique bem. Até segunda.